privilégio aí mal distribuído pode causar um problema enorme lá na frente. Esporadicamente está fazendo análise de privilégio ali para saber quem que está utilizando o que ou que não está sendo utilizado, exatamente para revogar ali acessos que às vezes não deveriam estar com aquelas pessoas, né? Eu posso também limitar o número de sessões que ele vai estar logado. Então, o DBOCM logou, está com uma sessão aberta. Vai lá, abre uma segunda aba, ele vai estar com 2 sessões abertas. Ele vai ter os privilégios dentro daquele PDB. Ele não vai ter privilégios para o CDB root, tá? Ele é um usuário local só daquele PDB. O que eu faço com esse usuário, então? Bloqueio a conta dele. O Oracle ele é tudo auditável, né? Então você consegue identificar quais são as ações e vai aparecer que está o usuário X, mas quem estava logado com o usuário X no horário tal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da DBOCM. Eu sou o Carlos, continuando nossa série de podcasts voltados ao workshop de administração do banco de dados, Oracle. Para você que quer compreender o Oracle e todos os seus componentes ali envolvidos na administração. E hoje vamos falar de gerenciamento de usuários, privilégios e roles dentro do Oracle Database. E eu estou aqui com o Oswaldo para fazer esse bate-papo, para conversarmos um pouco mais sobre o assunto. Fala, Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Carlos, tudo bem? E você? Tudo jóia. E vamos falar nesse podcast sobre gerenciamento de usuários, privilégios, roles, e o quanto que é importante dentro do banco de dados Oracle, assunto ali que está relacionado diretamente com proteção, integridade e confidencialidade de dados, assunto que está bastante em alta, principalmente falando ali de LGPD, né? E fazer o gerenciamento de usuários ali, usuários, roles, privilégios, faz parte do workshop de administração. E Oswaldo, assunto crucial, né, dessa parte de administração, que cada vez mais é cobrado ali no dia a dia das empresas e dos profissionais de administração de banco de dados e também de demais áreas, né? E vamos falar para o pessoal aí, dar uma introdução, primeiramente, sobre essa parte de usuários e esquemas dentro do banco. Vamos lá, então. Como você bem colocou, um assunto bem importante, a parte de usuários, né? Nós vamos ver aqui no decorrer do podcast, um privilégio aí mal distribuído pode causar um problema enorme lá na frente, né? Então é assim, nós falamos um pouquinho aí na segunda-feira sobre Oracle Net, conectividade com o banco, né? Independente aí do método de conexão, quem que vai se conectar? É um usuário, tá? Esse usuário é o seguinte, ele pode ser uma aplicação. Então, a sua aplicação ela vai conversar com o banco de dados, porém ela vai precisar de um usuário para fazer essa interação com o banco, né? Então, o que o usuário é? Ele acaba sendo uma identidade, tá? Que ele interage com o banco de dados a partir do momento que ele acessar. Então, o usuário é crucial, o usuário é fundamental e é necessário um usuário para ter essa interação com o banco. Até um administrador, um DBA, ele precisa do usuário a nível de DBA para poder acessar o banco de dados. Você citou a parte de esquema, tá? Então, o que acontece, Carlos? Nós temos usuários padrões aí para entrar no banco de dados. Quando a gente pensa em usuário Oracle, ele também vai ter um esquema. O que é o usuário com esquema? Tá? Então, são objetos que são criados dentro desse usuário. Tabelas, por exemplo, índices. Né? Então, o que for criado dentro desse usuário, ele vai estar dentro do esquema do usuário que está sendo utilizado. Muito bom. E exatamente, é importante entender essa questão, né, de usuário e esquema, que às vezes o pessoal não consegue fazer essa associação, mas de uma forma simples, que nem você falou, é tudo basicamente que o usuário cria ali, né, ele cria exatamente dentro do escopo, como se fosse um armarinho, né, onde ele coloca as coisas esses objetos do banco que ele cria, né. Sim, até assim, uma definição muito simplória, assim, o que é um esquema? É um usuário que contém objetos. Sim, muito bom. Né? E pensando no ambiente multitenant, né, que vai ser mandatório, os usuários podem ser classificados ali, né, em diferentes tipos, com base nas suas funções e no escopo, né, de permissões ali que foram lhe dadas, né. E como são classificados esses usuários dentro do banco? Nós temos 2 tipos de usuários dentro do ambiente multitenant. São usuários comuns e são os usuários locais. O que são os usuários comuns? Então, é assim,
Ambiente multi-tenant, para relembrar um pouquinho. Você tem um CDB root e você tem os seus pluggables databases plugados, os seus PDBs. Quando eu crio um usuário comum, esse usuário ele vai ter o quê? Os privilégios que eu definir dentro do CDB root. E depende de como eu definir, ele pode ter os mesmos privilégios dentro dos PDBs também, tá? Um usuário comum no Oracle, ele tem uma nomenclatura específica, um prefixo específico, que é o C hashtag. Então, se eu for criar um usuário DBAOCM, por exemplo, eu vou colocar lá um usuário comum, né, como DBAOCM. Eu vou colocar C hashtag DBAOCM. Então, ele vai ser criado como usuário comum dentro desse prefixo. Existe até como eu alterar o prefixo padrão que o Oracle nos traz. Aí eu vou ter que mexer lá no parâmetro Common User Prefix. Porém, fazendo uma aspas aqui enorme, o Oracle não recomenda. O Oracle recomenda utilizar o prefixo padrão, que é o C hashtag. Tá? Então, a parte dos usuários comuns seria aí toda essa síntese, né? A parte dos usuários locais. Eu vou criar um usuário, por exemplo, mesmo, DBAOCM, dentro de um PDB. Aí eu já não vou utilizar o prefixo C hashtag. Eu vou colocar só DBAOCM. Dentro do PDB1, por exemplo. Ele vai ter os privilégios dentro daquele PDB. Ele não vai ter privilégios para o CDB root. Tá? Ele é um usuário local só daquele PDB. Se eu quiser que ele tenha acesso, privilégios para outros PDBs, aí eu preciso criar outros usuários dentro dos outros PDBs. Tá? Então, a subdivisão é essa. Usuário comum, acesso ao CDB root e talvez acessos, conforme os privilégios, aos PDBs. Usuário local é um usuário dentro do PDB. Certo, e é sempre importante, né, exatamente ter essas definições claras, até para traçar a estratégia correta ali, né, de você colocar o usuário no lugar certo, com permissões locais certos, né? Não adianta você criar exatamente um usuário que deveria ter um acesso comum, quer dizer, um usuário local com acesso comum, né? Onde ele vai estar em tudo quanto é lugar. Então, é importante saber disso para criar no lugar certo, né? Sim, tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Então, assim, a parte da multitenant, como é que nós já vimos lá atrás, ela já se torna obrigatório a partir da versão 23 aí. Então, às vezes tem alguns ambientes que estão fazendo migração, às vezes de um 12 para um 19, já vai utilizar a multitenant, tem que tomar bastante cuidado na criação dos usuários aí. Então, vai ter que fazer uma releitura, talvez documentar, para não ficar algum usuário com privilégio a mais ou privilégio a menos. Muito bom. E agora que a gente já sabe da existência desses dois tipos de usuários no banco de dados, temos alguns usuários ali padrões, né, importantes que... Quem são esses usuários? Existem alguns usuários padrões que são criados quando nós instalamos o banco. Tá? Os dois principais são o usuário sys e o usuário system. Quando nós estamos instalando o banco de dados, pede-se uma senha para criar o usuário, a senha para o usuário principal. Essa senha que for definida, ela vai ser definida para o usuário sys e para o usuário system. Então, assim, o usuário sys é o usuário que tem o máximo de permissões possíveis. Tá? Ele tem aí uma permissão de DBA, tá? Então ele consegue assim, os mais altos privilégios dentro do banco. Tá? Já o usuário system, assim, ele tem permissões administrativas, mas tem algumas restrições, né, para algumas funções. Mas então, quando você loga lá no SQL, por exemplo, SQL Plus SysDBA, ele automaticamente já vai entrar como usuário sys. Então, assim, você já está entrando com privilégio máximo aí dentro do banco. Pensando também em arquitetura multitenant ou até o banco tradicional. Existem alguns esquemas de exemplos, uns sample esquemas, que nós podemos também fazer a instalação deles. O Scott, que tem alguns recursos aí, alguns templates para a gente brincar lá dentro, e o HR, que é o Human Recurses. Ele é o quê? Eles são tabelas relacionadas ao Departamento de Recursos Humanos. Então, nós temos a tabela Employees, por exemplo, Departments. Então, existem várias tabelas para você trabalhar com exemplos. Consultas e queries, ver a parte de scripts, ver a parte de alteração de tabelas. Eu acabei de instalar o banco, mas eu queria fazer alguns testes, brincar um pouquinho mais.
você pode utilizar esses dois esquemas aí padrões, o SCOT ou o HR. E como temos o SYS e o System, né, ele é importante que esses usuários não caiam na mão de pessoas erradas, né, porque como Sim. tem todo esse privilégio, então pode fazer um estrago ali, causar algum incidente no banco, né, então somente as pessoas ali de fato, que administram o banco que devem ter esse tipo de acesso, né. Tomar muito cuidado, né, tem algumas pessoas aí que elas podem ter, vai para algum lugar, vai sair 5 minutinhos lá e deixa a interface aberta. Já pensou se o usuário SYS estiver logado? Nossa, olha o perigo, né? O perigo. E o Oracle, ele é todo auditável, né? Então você consegue identificar quais são as ações e vai aparecer que está o usuário SYS, mas pô, quem estava logado com o usuário SYS no horário tal? Então é bem perigoso isso daí. E falando ali da parte de criação de usuários, no momento de criá-los, já podemos definir alguns tipos de parâmetros para esses usuários? Sim. Logo que você cria um usuário, você já tem que definir uma senha. Então, você vai usar o comando lá, create user, o nome do usuário, identified by, identificado por, e a senha que você definir. Normalmente, o que pede-se? Não utilizar senha com arroba, porque se você for conectar, por exemplo, num PDB, você vai colocar lá usuário barra senha e vai colocar arroba e o nome do PDB. Então, se você colocar uma senha que tiver um arroba, o Oracle às vezes não vai interpretar o seu comando. Eu te falo porque eu já cheguei a fazer isso. Eu cheguei a cadastrar senhas com arroba e gerou esse problema. Eu gosto de utilizar um parâmetro também na criação do usuário. Quando é um usuário que vai utilizar o banco para algumas consultas, um usuário local, nada de repente, administrador, né? Eu gosto de utilizar o seguinte, eu gosto de utilizar um parâmetro chamado Password Expire. O que ele faz? Quando o usuário fizer o login, ele já pede para alterar a senha. Então, aí o usuário não fica também com aquela desconfiança. Pô, mas ele criou o usuário, mas ele tem a minha senha? Não, então você já coloca um Password Expire, na hora que ele logar, ele já faz a alteração lá, né? Além da parte dos parâmetros padrões aí que nós podemos definir, você pode definir também uma table space. Então, quando você cria o usuário, você já pode colocar uma table space padrão para aquele usuário, tá? E principalmente a parte de cotas, né? Por padrão, ele vem sem cota nenhuma. Então, assim, eu criei o usuário DBA-OCM com a table space DBA-OCM, tá? Ela não tem cota nenhuma lá. Por mais que eu dê os acessos de Create Table, por exemplo, Create Session, que nós vamos ver lá na frente, ele não vai conseguir fazer nada, porque ele não tem cota definida, ou seja, ele não pode alocar nenhum espaço dentro do data file da table space. Então, as cotas são importantes você definir também, tá? Tomar muito cuidado com cota ilimitada. Eu defino o usuário e eu tenho uma opção lá de colocar cota ilimited. O que vai acontecer? Se eu definir uma cota ilimitada para o usuário naquela table space, ele vai conseguir utilizar todo o espaço da table space. Se a table space tiver 500 megas, ele pode chegar até utilizar os 500 megas dessa table space. Se ele for criando tabelas, índices lá dentro, ele vai chegar um momento que ele vai ocupar. Então, a cota ilimitada é bem perigosa também. Você pode, voltando no que nós conversamos ontem, lá no podcast de table space, você pode lotar uma table space e você pode parar o seu banco. Tá? Então, é bem perigoso essa parte aí. Né? Aí nós temos assim também, Carlos, nós temos a parte do profile. Tá? O que você pode fazer? Você cria um usuário, mas você pode relacionar ele a um profile, ou seja, a um perfil. O que esse profile faz? Nós podemos definir no profile, a senha do usuário, ela só pode ter um tamanho mínimo de tanto. As tentativas de login, ele só vai poder tentar logar 3 vezes. Se ele errar a senha 3 vezes, a conta já fica bloqueada, tá? Eu posso também limitar o número de sessões que ele vai estar logado. Então, o DBA-OCM logou, está com uma sessão aberta. Vai lá, abre uma segunda aba, ele vai estar com 2 sessões abertas. Vai lá, abre mais uma aba e está com 3 sessões abertas. Então, eu posso definir o número de sessões. O usuário X, ele vai estar dentro do profile e o profile só permite que você abram 2 sessões simultaneamente. Então, você tem esses parâmetros aí que você pode definir na criação do usuário. E esses parâmetros é interessante, que nem você falou, né? Porque você abrindo uma nova sessão, você também está consumindo o recurso do servidor, né? Sim, então, se você consegue fazer
esse bloqueio ajuda nessa parte também da administração, né? E como você falou, né, você cria o usuário, né? Basicamente, você tem que ir montando o que ele vai poder criar, acessar ali para poder manipular dentro do banco, né? Isso é bem interessante, né? Você precisa fazer uma limitação realmente, e o Profile ajuda bastante isso. Muito bom. E depois ali que criamos, né, os usuários, como é que funciona normalmente a parte ali de concessão de privilégios? Crie um usuário. Lembre-se, igual a cota. Quando você coloca ele dentro de uma table space, a cota é zerada. Quando você cria um usuário também, ele vem sem permissão alguma. Ah, cria o usuário, ele já pode logar no PDB. Não. Você vai ter que dar um privilégio nele, privilégio, por exemplo, de create session. Tá? Então, ele pode abrir uma nova sessão. Ele pode logar no PDB que ele foi criado lá, o usuário e senha dele. Você também tem um privilégio, por exemplo, de create table. O usuário, para criar um objeto, para criar uma tabela, ele tem que ter o privilégio de create table. Tá? Então, você tem vários tipos de privilégios que você pode ir definindo. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode criar o usuário e dando os privilégios para ele conforme o que foi especificado, talvez, numa documentação, ou você pode usar um recurso que é a role. Você faz assim, ó, cria uma role, tá? Create role e põe lá o nome da role. Minha role, my role, tá? Lá dentro eu vou colocar privilégio de create session, create table, create select, create sequence para ele criar sequências, create synonyms para ele criar sinônimos, vários privilégios. A partir do momento que eu criei essa role e depois que eu criei o usuário, eu posso definir essa role para aquele usuário. Então eu não preciso ficar dando privilégio a privilégio. Eu dou vários grants lá, né? O privilégio a gente define pelo grant. Então, se eu quero dar um privilégio de create session, eu vou dar para o usuário grant, create session, to, e coloco para o usuário X. Então, eu posso definir tudo isso dentro da role. Eu estou com o meu usuário aqui e ele não faz parte do profile, mas ele está com muitos acessos. Eu posso revogar também os acessos dele. Aí eu vou utilizar o comando revoke. Aí eu coloco lá revoke, create session from do usuário X. Aí eu revogo também essa parte dos privilégios para ele. Tá? Eu acho que é isso aí. A definição é toda essa. Só tem um detalhe, tá? Um usuário, ele tem privilégios XYZ. Mas ele pode também ter privilégios de criar privilégios para outros usuários. Então, como é que ele vai fazer isso? Eu dou lá um grant create session, to user e tal. Porém, eu coloco uma opção na frente, um complemento, admin option. Ou seja, ele vai ter o direito de conceder um create session também para outros usuários. Então, quando você utiliza aí o complemento admin option, você consegue pegar e dar esse privilégio adicional para ele criar privilégios para outros usuários. Existe um privilégio que você pode dar para o usuário, esse tem que tomar muito cuidado, que é o DBA, grant DBA to usuário tal. Se você fizer isso, você vai estar dando os privilégios aí de muito poder para aquele usuário. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E é interessante, né, que o usuário, né, você cria, mas ele não tem nenhum privilégio, né? Ele chega zerado, ele não consegue fazer nada. Você tem que praticamente ditar tudo o que ele pode fazer para que ele consiga, né? Desde que fazer o login, porque fazendo o login ele até faz, mas ele não consegue fazer mais nada. Então você tem que ir colocando, adicionando ali os privilégios e montando, né? E de fato ali, como você falou, a própria role, né, ajuda nisso, né? Porque se você tivesse que dar privilégio para cada usuário de forma independente, ficaria muito mais oneroso, né? Mais trabalhoso do que você criar ali uma role, né? Que é esse agrupamento de privilégios e conceder para cada usuário, né? Até simplifica isso, né? Ajuda muito, ajuda bastante, Carlos. E por isso que, assim, quando você vai criar um usuário, é legal você já estar tudo estruturado, quais são os privilégios que você vai passar para ele. Porque às vezes ele fala assim, eu quero um usuário, eu vou criar uma tabela X. Aí você pega, dá lá um grant create session para ele abrir a sessão, grant create table para ele criar a tabela.
Só que depois ele vai querer dar um select e ele não vai conseguir. Então você tem que pensar muito bem nisso. E a role ajuda pra caramba, né? Então a role você pega e você define todos já os privilégios que você faz. Você pode até criar roles também em cima de hierarquias. Então eu dei o exemplo lá de my role, mas você pode criar uma role chamada, por exemplo, alunos. Você pode criar uma role chamada professores e assim por diante. E a ideia da role também é legal que você pode criar ela tanto local como também no nível ali comum, né? Onde vai estar em todos os PDBs, se é algo que exatamente tem que ser replicado para todo mundo, a gente também tem essa possibilidade, né? Que acaba facilitando também na administração, né? Sim, como nós estamos falando muito de arquitetura multitenant, nós temos que pensar muito nessa escadinha aí dos privilégios. Tá? Então, se eu estou com um usuário comum, com privilégios XYZ, ele vai ter os privilégios dentro do CDB root. Tá? Se eu quiser que ele tenha privilégios diferenciados, aí você tem que sair distribuindo. E dentro do PDB, quando você cria o usuário local também, ele só vai ter privilégios dentro daquele PDB. Muito bom. E essa parte, né, de gerenciamento de usuários, privilégios e roles, ele não só previne ali acessos não autorizados, né, mas também facilita essa parte de auditoria, cumprimento de regulamentação, segurança, e temos ali algumas boas práticas para isso, né? Sim, tem bastante boa prática aí para utilizar na parte de criação de usuário. Tá? Então é assim, primeira coisa, quando você cria um usuário, é interessante você já criar uma table space para ele padrão. Tá? Se você não definir uma table space para ele, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o table space system quando você cria o usuário. Então, assim, não é bacana, não é legal. É legal, às vezes o pessoal define um usuário aí e utiliza table space users, mas você pode criar uma table space específica e definir essa table space para aquele usuário também. Tá? Então, é uma das práticas aí que é bem interessante você utilizar, tá? Quando você criou uma table space padrão para aquele usuário, você utiliza um complemento lá chamado default table space. Então, aquele usuário, na criação, ele vai utilizar a table space padrão X que você definir, tá? Lembrando até um pouquinho da parte de segmentação lá do podcast de table space, uma das boas práticas, na hora que você for criar um usuário, você fazer a segmentação. Então, você pode criar uma table space única lá, chamado professores, né? E pode pegar os usuários que são do grupo de professores aí e relacionar nessa table space professores, por exemplo. Então, é uma outra boa prática também, tá? O legal também é que às vezes o pessoal não utiliza, mas é bom. Quando você pegar e criar um usuário, pensar em criar uma temporary table space, ou seja, uma table space temporária default para aquele usuário. Por quê? Porque ele vai utilizar algumas consultas, alguns joins, alguns sorts. Então, seria legal ele utilizar aquela table space temporária. Para a hora que a sessão dele se encerrar, aquelas informações, aquelas transações serem eliminadas. Né? E eliminar também o espaço ocupado dentro do banco. Tá? Eu não vou mais utilizar aquele usuário, por exemplo. O usuário saiu da empresa. Eu vou sair deletando o usuário. Será que é uma boa prática? Se aquele usuário, no esquema dele, tiver objetos, tiver uma tabela, por exemplo, que outros usuários utilizam, se eu tentar fazer um drop user, tentar apagar aquele usuário, eu não vou conseguir. Primeiro que ele vai falar que existem objetos relacionados, tá naquele esquema. Aí eu posso forçar. Eu posso dar um drop user lá por nome do usuário Cascade. Ele vai sair deletando o usuário e todo mundo. Mas aonde eu quero chegar? Eu tenho um usuário que não está mais na empresa, mas ele tem um esquema. Ele tem tabelas relacionadas. Essas tabelas existem usuários que acessam. Mas o usuário não vai ser mais utilizado. E se eu apagar esse usuário, apagar o esquema dele? Vai começar a dar um monte de problema. Tá? Então eu vou ter assim, relacionamentos que não vão acontecer mais. O que eu faço com esse usuário então? Bloqueia a conta dele. Você pode dar um account block lá e bloquear a conta dele. Tá? Então, assim, aquele usuário não vai ter mais acesso a acessar o banco de dados. Mas o esquema dele vai estar lá permanente sendo utilizado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado na parte de exclusão de usuários. Tá? Essas seriam algumas boas práticas. E reforçando, tomar muito cuidado com privilégios para o usuário, principalmente privilégio de DBA para o usuário.
E também tem, acho que é uma parte também ali que a gente pode até considerar que é boa prática, né? É sempre, esporadicamente, estar fazendo análise de privilégio ali, para saber quem que está utilizando o que, o que não está sendo utilizado, exatamente para revogar ali acessos que às vezes não deveriam estar com aquelas pessoas, né? Porque às vezes a gente sabe que entra, sai pessoas, né? Aí às vezes um altera ali um parâmetro ali, dá um grant para poder fazer tal coisa, aí às vezes esquece, e aí quando você vai ver, muita gente ali está com acesso, às vezes, que não deveria ter para acessar objetos que não deveriam, né? Então, acho que também fazer essa parte de análise de privilégios é legal, né? O banco tem essa possibilidade e o pessoal tem que explorar isso também, porque normalmente é pedido, né? Em processos ali de auditoria, principalmente se você trabalha em banco, né? Essas coisas que existe um compliance ali por trás muito forte, né? É legal ter essas possibilidades de você poder usar isso. E nada melhor também do que você também ter boas políticas definidas, né? De uma forma que você consiga ali aplicar e também acompanhar, né? Sim, você consegue fazer consultas dentro do Oracle para identificar quais são os privilégios que estão definidos para aquele usuário, né? Até uma dica aí também para o pessoal que não tem conhecimento. Eu preciso excluir um usuário, só que ele está logado agora. Como é que eu faço? Eu não consigo excluir o usuário se tiver com uma sessão aberta. Aí existe um comandinho lá, a parte do kill, que você pega e mata aquela sessão que ele estiver utilizando. Aí você consegue depois excluir. Mas esse tipo de exemplo a gente vai ver com mais detalhe na imersão. Muito bom. E, pessoal, se vocês estão gostando, querem saber mais ali, aprender um pouco mais do conteúdo e tem interesse em aprofundar, nesse mês de julho, do dia 22 ao dia 25, das 16 às 20 horas, iremos fazer ali uma imersão de administração de banco de dados Oracle, com os principais temas ali, né, da primeira prova da OCP, que é a 082, onde a gente não vai ficar só falando que nem a gente está falando aqui, mas também vamos mostrar isso na prática, né, exatamente essa criação de usuários comuns, usuários locais, concessão de privilégio, agrupamento ali de roles com privilégios, vamos fazer mão na massa, mostrar exatamente como é que pode fazer isso, fazer essas análises de privilégio. Então, é bem legal, é bem interessante, com cenários ali do dia a dia. E se você tem interesse e quer participar, deixa aí no comentário eu quero, que nosso time vai entrar em contato com você para passar mais detalhes. Oswaldo, quer completar com algo mais sobre usuários, privilégios e as roles? Vamos complementar com o que a gente sempre bate na tecla, né? Sobre o assunto que a gente está falando naquele dia. O assunto usuários, privilégios, roles, profile, cai na prova 082 também. Cai na prova, e esse, como é um tema importante, né, o conteúdo que você vai aprender lá, na prática, você vai poder colocar em prática, né, de repente no seu trabalho ali, onde o pessoal, de repente, não dá aquela atenção especial, você pode chegar lá com essas ideias, ver como monitorar isso e ganhar uns pontinhos a mais, né, então é algo legal ali que pode somar, com certeza, no seu dia a dia, né. Com certeza, meu, isso é bem interessante. Segurança no ambiente, todo mundo quer, né? E nada como verificar os privilégios se estão dados corretamente. Ah, sim, né? E hoje as empresas são totalmente dependentes dos dados, né? Então eles têm que estar bem cuidados ali, né? Pessoal tendo acesso a pessoas que podem de fato acessar objetos, tabelas e ninguém mais, né? Que não tenha a concessão, né? Então hoje é um tema super importante ali que pode acabar com uma empresa, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque quando você tem, por exemplo, tá, uma equipe de desenvolvimento, ela vai ter que ter acesso ao seu banco. Então você tem que pensar muito bem nos privilégios que você vai determinar para aqueles desenvolvedores, né? Sim, eliminar qualquer brecha de segurança, né? É sempre importante. E pessoal, não deixa aí de participar da nossa imersão, que exatamente pode ser algo ali que mude seu jogo, né? Somente, de repente, um pequeno detalhe ali que você vai falar assim, pô, isso aqui fez total diferença, né? E fazer você ganhar uns pontinhos a mais. Beleza, então, Oswaldo, obrigado pela sua participação e colaboração, um abraço aí e nos vemos no próximo podcast. Valeu, Carlos, obrigado, boa tarde a todos. Bora, vamos lá. Valeu, tchau, tchau. Valeu.